Fala galera, beleza? Então, agora continuando, com o estudo de movimentos, a gente vai estudar uma parte que é bem delicada, que fala sobre a composição de movimentos, E assim, existem alguns movimentos que eles são um pouco mais complexos, E existe uma regrinha básica que é o seguinte, ó, todo movimento complexo pode ser decomposto em vários movimentos mais simples, Então assim, o que a gente chama de movimento complexo, o que a gente chama de movimento simples, o que é decompor o movimento em si, Bom, imagina uma pessoa dentro de um trem, E ela joga uma bola para cima, Essa bola vai subir até uma determinada altura e vai voltar, Vamos imaginar que o trem está parado, Ou um ônibus que seja, está parado, E aí, isso aqui é um movimento de lançamento vertical para cima. É um movimento teoricamente simples, ó. É um movimento que está acontecendo em uma única direção, vertical apenas. Tudo bem? Aí, imagina o seguinte: simultaneamente essa pessoa atacar, essa bola para cima e ela voltar para a mão dela, o trem ou o ônibus, ele começou a andar, começou aí, ó, para a direita, com uma determinada velocidade, ok? Bom, então assim, para o cara dentro do trem, vamos supor que essa velocidade é constante, tá? Para o cara dentro do trem, ele vai tacar a bola e para ele a bola vai subir em linha reta e vai descer, né? Não importa se o trem estiver andando muito rápido, a bola não vai parar lá atrás. Isso não vai acontecer, Quando você está andando de trem e você joga alguma coisa para cima ou você deixa alguma coisa cair, ela cai em linha reta, Ela não vai cair um pouco mais para trás porque o trem está muito rápido. Vamos lembrar que um trem ele chega a andar a 70 km por hora, Isso dá mais ou menos 20 metros por segundo. Então, se você fosse considerar a velocidade dele, achando que o objeto ia cair atrás, significaria o quê? Significaria que era para o objeto cair tipo 2 metros atrás de você, 1 metro atrás de você, que de forma empírica, de forma experimental, a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Bom, inclusive quando a gente for estudar a lei de Newton, a gente vai entender isso melhor, falar sobre inércia. Mas enfim, então assim, para o cara dentro do trem, mesmo com ele andando em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, esse cara vai ver esse objeto subindo e descendo em linha reta. Mas imagina agora para uma pessoa que está do lado de fora, tá? Aqui está o trem andando para o lado direito, aqui com uma velocidade constante, Eu não vou nem desenhar a pessoa, eu vou desenhar apenas aqui o objeto, tudo bem? Então, olha, tenta pensar que enquanto esse objeto ele foi jogado para cima, esse trem vai andar para o lado. Então, o que vai acontecer, ó? Enquanto ele está indo para cima e voltando, o trem vai andar para a direita. Só que aí você pode pensar da seguinte forma, olha, a distância que você vai ter, dessa parede aqui até a trajetória vertical aqui, ó, vai ser sempre a mesma. Essa distância aqui vai ser a mesma que vai ter quando esse objeto estiver aqui, ó. Então assim, ó, quando esse objeto estiver aqui, ele vai estar a uma distância do fim do trem. Da mesma forma que quando ele estiver aqui, ó, ele vai estar a mesma distância do final do trem, não é? Então imagina que isso aqui seja o fundo do trem. O trem está andando para a direita. Enquanto isso, o objeto que foi atacado ele tem que permanecer com a mesma distância. Então o que vai acontecer com ele? Ó? Ele também vai andando para a direita, Senão ele bateria no final, do trem. E não é isso que vai acontecer. Então, para uma pessoa que está vendo do lado de fora, o que vai acontecer? Ó? Esse objeto ele vai subindo e vai para a direita ao mesmo tempo. Ó. Aí ele vai chegar lá em cima, até este passeio aqui do trem, não é isso que vai acontecer, e vai voltar para cá. Enquanto o trem está andando, tá? Ó. Quando esse objeto chega nessa posição aqui, a parede do trem, ó, vai estar para cá, ó. O trem vai ter andado desse ponto aqui até esse. Então, olha só, Qual é a trajetória desse objeto que foi tacado para cima e para baixo para uma pessoa que está vendo do lado de dentro? Vai ser isso aqui, ó, para cima e para baixo. Qual vai ser a trajetória para quem está vendo do lado de fora? Vai ser isso aqui, ó, meio parabólica. Esse movimento aqui é um movimento complexo, porque ele está acontecendo, ó, em duas direções, na vertical e na horizontal, E aí, olha, se todo movimento complexo ele pode ser decomposto em vários movimentos mais simples, a gente pode tentar transformar isso aqui em dois movimentos. Um movimento
de lançamento vertical para cima e para baixo dentro do trem, simultaneamente ao movimento do trem para a direita, que é um movimento retilíneo uniforme, né? E aí vamos começar a estudar essa ideia, tudo bem? Então olha só, primeiro caso, né? A gente vai estar dentro dos movimentos bidimensionais, né? Mais à frente a gente vê talvez aí um movimento tridimensional, que já é uma questão muito mais complicada, mas ainda assim a gente consegue ver. Então vamos lá. Primeiro caso, dois movimentos uniformes, né? Então imagina que isso aqui é um trem, a gente está vendo de cima, tá? Imagina que a gente está vendo de cima. Esse aqui são os dois trilhos do trem, e o trem está indo, ó, para a direita aí da tela a 20 metros por segundo, tudo bem? Aí tem um ponto A e um ponto B que estão nas paredes do trem e tem uma distância de 3 metros, ok? Bom, letra A, qual a trajetória de uma pessoa que vá de A a B, né? Qual vai ser a trajetória? Aí depende. Se for alguém dentro do trem, a trajetória vai ser assim, ó, uma linha reta, né? Agora imagina que alguma pessoa vendo do lado de fora do trem, tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é o trem. Enquanto essa pessoa está indo para o outro lado, o trem vai estar andando para cá. Então quem está vendo aqui de cima, ó, a pessoa vai fazer assim, tipo uma diagonal, né? Então, olha, a trajetória de uma pessoa, a trajetória que essa pessoa vai ter vindo de A até B, sendo vista por alguém que está do lado de fora do trem, vai ser assim, ó, né? Então a trajetória ela depende do referencial também. Também vai depender do ponto de referência da pessoa, né? Então assim, ó, para quem está vendo do lado de dentro, vai direto de A até B. Para quem está vendo do lado de fora, vamos supor que o trem não tenha teto, né? Olhando de cima, tipo de um helicóptero, ela vai ver, ó, enquanto essa pessoa vai atravessando, o trem vai andando. Então vai acontecer isso aqui, ó. Perceberam? Bom, aí, letra B. Em quanto tempo uma pessoa a 1 metro por segundo, né? Isso aqui é a velocidade, ó, chega no ponto B saindo de A? Bom, se o trem estiver em movimento, estiver parado, não vai fazer diferença. O tempo para essa pessoa ir de A até B depende apenas dessa velocidade que ela vai ter, né? Quando você está dentro de um vagão e você vai de uma porta para outra, você demora mais quando o trem está andando? Não, porque você vai andar apenas esses 3 metros, não é? Então você pode pensar apenas o seguinte, é uma velocidade constante isso aqui, né? Está dando a entender que é constante. Então você sabe que o tempo, né, ele vai ser igual a quê? A distância dividido pela velocidade média, né? Essa velocidade constante é a própria velocidade média. Então, ó, o tempo vai ser a distância 3 dividido por 1, que é a velocidade. Vai dar quanto? Ó, 3 segundos. Então, em 3 segundos ele vai de A até B, e não importa a velocidade do trem, né? Vamos continuar aqui. Mesma situação, só vou fazer uma outra pergunta. Então, ó, qual a distância que o trem percorrerá enquanto a pessoa vai de A até B, né? Então assim, ó, aqui voltando com o desenho, né? A pessoa vai de A até B em quanto tempo? Em 3 segundos, né? Ela vai demorar 3 segundos para ir desse ponto até esse, mas o trem não está parado, ele está andando a 20 metros por segundo, né? Se ela demorasse 1 segundo, ele andaria 20 metros. 2 segundos, 40. 3 segundos, 60, né? Então, na verdade, a única coisa que a gente vai utilizar é o quê? O tempo. Então, olha só, a distância que o trem vai percorrer vai ser a velocidade, que é constante, né? Vezes o tempo, né? Lembra que a distância é a velocidade média vezes tempo? Então, a distância vai ser a velocidade 20 vezes o tempo, que é 3, vai dar, ó, 60 metros. Então, enquanto a pessoa atravessa o trem andou 60 metros. Né? Isso acontece simultaneamente. Enquanto a pessoa está andando, né, para atravessar do ponto A ao ponto B, o trem andou 60 metros para a direita. Bom, então olha só, qual a velocidade da pessoa em relação a um ponto fixo nos trilhos, né? Aqui a gente pode fazer de duas formas, tudo bem? Olha só, primeira forma, vamos pensar aqui, ó. A pessoa foi de A até B, né? Só que enquanto ela ia para B, o trem andou. Então, basicamente, essa pessoa se deslocou em uma direção 3 metros e em outra direção 60 metros, né? A distância que essa pessoa percorreu, né, para uma pessoa que está vendo do lado de fora, foi isso aqui. Essa distância D. E você repara que vertical com horizontal faz 90 graus. Então, isso aqui é o quê?
a um triângulo retângulo. Dá para fazer Pitágoras aqui, né? Então vamos fazer aqui. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, né, igual a 1 cateto ao quadrado mais, né, o outro cateto ao quadrado também. Então, a distância ao quadrado vai ser 9 mais 60 ao quadrado. Vai dar 3.600. Então, D vai ser a raiz de 3.609. Né? Não vamos nem calcular isso aqui por enquanto, tá? Então, ó, a distância que ela percorreu para alguém que está vendo lá de fora foi, ó, raiz de 3.609. Qual vai ser a velocidade? Bom, a velocidade, né, a gente pode calcular assim, ó. Vai ser a distância, que é essa raiz esquisita aqui, ó, 3.609, dividido pelo tempo. Tudo bem? A gente poderia fazer aproximado, vai dar algum valor, né? Isso daqui, ó, raiz de 3.609 é aproximadamente 60, né? Então vai dar mais ou menos 60 dividido por 3, vai dar 20, alguma coisinha isso daqui, tá? Só que aí, o interessante é você reparar uma outra coisa. Se você pegar as velocidades que você tinha, ó, a pessoa tinha uma velocidade, tá, em uma direção que vale 1 metro por segundo. Ao mesmo tempo, ela tinha uma outra velocidade, que era do trem, que era de 20 metros por segundo, né? Pela regra do paralelogramo, quando você soma essas duas velocidades aqui, você vai ter, olha, essa velocidade, ó, né? E essa vai ser a velocidade em relação também, né, aos trilhos, que é um ponto fora, quem está vendo de fora. Só que você vai reparar que esse triângulo que está sendo formado aqui, ó, ele é um triângulo semelhante a esse, ó. Quanto que é 1 vezes 3? 3. Quanto que é 20, né? Que é essa largura aqui que você vai ter, ó. 20 vezes 3, 60. Então, esse valor aqui, ele vai ser exatamente a mesma coisa que esse valor aqui, né? São triângulos semelhantes que você vai ter. Então, e além disso, além de você perceber que são triângulos semelhantes, ó, esse valor aqui, quando a gente fez calcular, a gente dividiu por 3, né? Que foi exatamente o fator que está fazendo a semelhança aqui. Bom, então assim, é importante você reparar que a gente conseguiu pegar esse movimento, né, e transformou ele em duas partes. Uma parte que estava na vertical, outra parte que estava na horizontal. Para quem está vendo do lado de fora, ou seja, que percebe os dois simultaneamente, você pode falar que ele tem um único movimento acontecendo, um movimento complexo, que vai ser o quê? A soma dos dois, né? Então a velocidade relativa, ela é a soma das componentes, das velocidades que são componentes do movimento. Mas às vezes você pode pensar individualmente em cada componente, como a gente fez na letra A, B e C. Então, só para deixar mais claro, vamos continuar aqui, ó. Exemplo 2. Determine em quanto tempo o barco atravessará o rio. Então, olha só, a gente está vendo também de cima, né? Aí tem um barquinho aqui, ele está indo para o outro lado, né, a 12 metros por segundo. Essa velocidade aqui é a velocidade do barco em relação à água. A distância entre as margens do rio é de 36 metros. Só que tem uma correnteza, né, vindo aqui no sentido perpendicular a 5 metros por segundo. Então, ó, vai empurrar o barco para a direita. Tudo bem? Então, vamos lá. Se não tivesse correnteza, o barco atravessaria em linha reta, né? Mas como tem correnteza, o barco ele vai começar a ser empurrado para trás, né? Ou seja, a correnteza vai interferir no movimento do barco? De certa forma, sim. Vai fazer ele chegar mais para a direita. Mas olha só, em 1 segundo, esse barco anda 12 metros para cima. Se a correnteza não empurrar, ele andou 12 metros para cima. Se a correnteza empurrar, ele anda 12 metros para cima, ao mesmo tempo que a correnteza empurra ele 5 metros para o lado direito. Ou seja, ele vai continuar andando os 12 metros para cima. Então a correnteza não vai influenciar no tempo que demora para ele atravessar essa distância aqui de 36 metros. Só vai influenciar que ele vai ser empurrado para a direita. Então é uma situação que a gente não precisa pensar em tudo que está acontecendo. A gente pode pensar apenas, né, nessa parte do movimento que é na vertical nesse desenho aí, né? Então olha só, em quanto tempo? O tempo ele vai ser a distância, 36, dividido pela velocidade, né? Bom, então quanto que dá 36 dividido por 12? Vai dar 3. Qual unidade? Segundo, né? Ó, distância está em metro, velocidade em metro por segundo, então o tempo é em segundo, né? Que fórmula que eu estou usando? Estou usando velocidade média de novo, tudo bem?
Para quem não lembra, vamos relembrar aqui, ó. A velocidade média, né, ela é a distância sobre o tempo. Se você passa o tempo para o outro lado, vira isso daqui, ó. Né? Vai ficar a velocidade média vezes tempo igual ao ΔS. E aí, dessa forma, se você passar a velocidade média para o outro lado, vai ficar assim, ó. ΔS sobre velocidade média igual ao ΔT. Então, na prática, é essa fórmula que a gente está usando aqui. Tranquilo? Bom, aí, continuando. Letra B. Qual a distância que a correnteza empurrará o barco? Bom, velocidade está dando a entender que é constante, né? A distância, então, vai ser a velocidade média, 5, vezes o tempo, né? Ó, a forma que a gente está usando aqui, ó. Velocidade é essa. O tempo que demorou para atravessar foi quanto? 3 segundos? Então a correnteza empurrou o barco 3 segundos. Vezes 3. Então, ó, ΔS vai ser 5 vezes 3, 15 metros. Né? E aí, ó, qual a velocidade do barco em relação às margens? Bom, ou a gente pode pegar a trajetória, né? Qual vai ser a trajetória do barco? Enquanto ele vai para frente, ó, a correnteza vai empurrando ele. Então a trajetória dele vai ser assim. Então a gente pode pegar o valor dessa distância aqui, né, e dividir pelo tempo. É uma forma de fazer. Ou então a gente pode usar esse método aqui. Vamos fazer das duas formas, olha só. Qual vai ser o valor dessa distância aqui, ó? Bom, ele foi empurrado para a direita quanto? 15, né? Para cima 36. Então isso aqui, ó, triângulo retângulo, né? Então, d ao quadrado igual 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Isso daqui, você vai reparar que ele é um triângulo muito conhecido, né? Você sabe que tem um triângulo, né? A gente decora um determinado triângulo que é assim, ó. A gente sabe que tem um triângulo que é 3, 4, 5, mas também tem um triângulo que é 12, 5 e 13, né? Isso aqui é um triângulo semelhante, ó. Se você multiplicar tudo por 3, 5 vezes 3, 15. 12 vezes 3, 36. 13 vezes 3, 39. Se você resolver esse Pitágoras aqui, vai dar 39 também. Estou fazendo isso aqui só para a gente agilizar. Bom, e aí qual vai ser, né, a velocidade desse barco? Bom, vai ser a distância que ele andou, 39, dividido pelo tempo, 3 segundos. Vai dar quanto? 13. 13 metros por segundo. A outra forma de você fazer é você somar as velocidades. Ó, vamos lá. Ele tinha uma velocidade para cima de 12 e uma velocidade para a direita de 5. Quando você vai fechar aí, né, para fazer a regra do paralelogramo, você vai encontrar o mesmo triângulo que a gente está vendo aqui, ó, né? Vai dar 13 da mesma forma, vai dar o mesmo valor, né? Aqui você pegaria v ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, vai dar 13 também. Ok?